Olá, meus caros, olá, minhas caras. Sejam todos bem-vindos ao ArtVupt, esse nosso bate-papo rápido sobre o universo das artes visuais. Bom, o ArtVupt de hoje tem um tema muito interessante, que tenho certeza que muitos de vocês têm pelo menos curiosidade, né? Hoje a gente vai falar sobre arte budista, muito diferente, interessante. E para falar sobre arte budista, antes da gente entrar no nosso elemento de estudo do ArtVupt de hoje, se faz necessário a gente saber o mínimo, o básico sobre o budismo, até porque a nossa obra de arte de hoje está relacionada com um dos preceitos do budismo, né? Bom, não sei se você sabe, né? A curiosidade, né? o interesse dos ditos ocidentais pelo budismo e por questões culturais do Oriente é cada vez maior, né? Escolas de budismo, templos budistas estão se espalhando cada vez mais pelo Ocidente. Bom, não sei se vocês sabem, mas o budismo, na verdade, é a quarta maior religião do mundo em número de adeptos, né? Só perde para o cristianismo, para o islamismo e para o hinduísmo. E, diferente dessas três religiões, o que é uma das coisas mais interessantes do budismo é que, para a maioria das escolas budistas, né, isso é, existem centenas de escolas budistas que têm diferenças, né, de crenças e metodologias, mas para a grande maioria delas, o budismo é uma religião não teísta, ou seja, não existe um Deus para a maioria dessas escolas budistas. Não existe esse conceito, essa crença na existência de um Deus criador, ou deuses criadores. A base do budismo, na verdade, são os ensinamentos dos Budas. Já vieram vários Budas aqui para a Terra, sendo que o último, o mais famoso deles, foi o Siddhartha Gautama. Buda quer dizer o iluminado, né? E a vida do Siddhartha é muito interessante, ela tem a ver com o que a gente vai ver em seguida, nossa obra de arte de hoje. O Siddhartha, ele era um príncipe, numa família muito nobre, hindu, de certa maneira o budismo vem do hinduísmo, e o Siddhartha era um príncipe hindu, uma família que vivia num palácio, e aos 29 anos de vida ele nunca tinha saído do palácio, ele estava acostumado com riquezas, com luxo, né, com mulheres, com banquetes. Ele não conhecia o que existia para além desses palácios, né? Só de curiosidade aqui, ele está falando do século 6 a.C., né? Que é onde nasceu, a época que nasceu o Siddhartha Gautama. O Siddhartha vinha de uma região onde hoje é o Nepal, né? Então ele vivia lá nesse palácio, até que um dia ele se pegou cheio de perguntas. O que existia além dos muros do palácio, né? E ele saiu às escondidas durante a noite e resolveu entender o mundo do lado de fora, o mundo que ele não conhecia. E o que ele viu, para sua surpresa e tristeza, foi muita dor, sofrimento, fome, pessoas doentes pelas ruas, sem ter o que comer, sendo que ele vivia à base de banquetes, né? Mendigos, pessoas com as mais diversas doenças e um mundo caótico. Isso levou o Siddhartha, não é, a uma profunda reflexão sobre a vida. Por que as pessoas sofrem? Por que umas pessoas sofrem e outras, como ele, por exemplo, não conheciam aquele sofrimento? E aí ele inicia uma verdadeira jornada, não é? Em busca dessas respostas, né? E essa jornada é repleta de aventuras. Ele buscou o ascetismo, né, religioso, chegou a passar privação, automortificação, quase morreu literalmente de fome, né? Nunca mais retornaria ao palácio, fez jejum, enfim, buscou as respostas das mais diversas formas. E não achava. O sofrimento do Siddhartha era não entender o porquê daquele próprio sofrimento que ele estava sentindo, que era o que as pessoas sentiam também, fora do luxo, da riqueza que ele vivia. Então, o Siddhartha um dia resolveu sentar sobre uma figueira, né? Aliás, essa figueira, os descendentes dessa figueira existem até hoje, está na Índia, né? É a chamada árvore de Bodhi, que é um dos locais mais sagrados do budismo até hoje. Pois bem, o Siddhartha sentou sob essa figueira, né? Na sombra dessa figueira, e falou que só ia sair dali quando encontrasse as respostas para o sofrimento humano. Pois bem, muitas coisas aconteceram, porque ele ficou, segundo alguns, até meses em meditação profunda, não é? Mas, depois de muita meditação, ele entendeu que a causa do sofrimento dele e do sofrimento humano eram as paixões, as posses materiais, a ignorância.
Né? Sabe aquela coisa que quanto mais você tem, mais você se vê ansioso e melancólico e triste? Aquela ideia de que você nunca tem o suficiente, né? A gente quer sempre mais, mais e mais, e a gente não olha para o que a gente já conquistou. É basicamente isso. Então, o Siddhartha, descobrindo, né, essa causa do sofrimento, ele decidiu eliminar as posses materiais futuramente na vida dele, né, através dessa iluminação, que é chamado de nirvana, esse estado mental puro, onde você se livra dos amores, das paixões e das suas posses materiais. Ou seja, tudo que você precisa está dentro de você mesmo e não fora. Né? Para os budistas, a gente tende a procurar a salvação para as nossas amarguras, não é? Nos materiais, nas posses materiais, quando na verdade é o contrário. Em vez de procurar fora, a gente deveria olhar para dentro, porque todas as respostas estão dentro. E por isso mesmo, ele atingiu esse estado de iluminação, que é chamado de nirvana, né? Ou seja, ele interrompe a partir daí o ciclo da reencarnação. Se ele conseguir desencarnar dessa forma, ele atinge o paranirvana, que é o estado mais alto aí já no mundo espiritual. E isso é interessante a gente falar, porque o budismo, não necessariamente porque não acredita na existência de uma divindade, ele não acredita no mundo espiritual. Tá? Existe o mundo espiritual, existe o espírito, existe a reencarnação. Na maioria das escolas budistas, pelo menos elas veem assim. E enquanto você não se livrar dessas posses materiais, você continua reencarnando e continua sofrendo, porque a vida é o sofrimento da posse material. Então é preciso se livrar disso para você não precisar mais reencarnar. E aí você atinge o paranirvana, que começa com o nirvana que o Siddhartha Gautama atingiu. Por isso ele se torna o 28º e até aqui último Buda, não é? O iluminado. Buda quer dizer o iluminado. Bom, gente, e chegou a hora de a gente ver o nosso objeto de hoje, que tem a ver com o que eu acabei de falar com vocês. Tá bom? Vamos lá, dá uma conferida aí. Bom, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí, na verdade, é uma das obras de arte mais famosas do budismo, né? O Buda ensinando, está no Museu de Sarnath, na Índia, e foi em Sarnath, nessa cidade, onde o Buda deu a sua primeira lição, seu primeiro ensinamento, né? Ele fugiu do palácio com 29 anos, passou pelas mais diversas agruras até os 35 anos de idade, foi quando ele atingiu o Nirvana, ou seja, o estado de iluminação que deu a ele as respostas que a gente falou ainda há pouco. Né? Bom, e depois dos 35 anos ele partiu pelos mais diversos lugares, principalmente na Índia, né? Ensinando para quem quisesse ouvir, obviamente, os segredos, né? Os ensinamentos para quem quisesse abandonar esse ciclo de sofrimento que é a vida. Entender os caminhos para se livrar disso. Isso chama-se Dharma, são os ensinamentos do Siddhartha. Portanto, aí foi onde tudo começou. Sarnath, o primeiro sermão de Buda, de Siddhartha Gautama, já no estado de iluminação. E observem bem essa imagem em arenito, vejam só como é uma vasta atmosfera de concentração. Olha lá, ele está em estado de meditação, que é o estado que ele ficou por muito tempo até atingir o Nirvana, esse estado de conhecimento profundo da alma. Não é? Então, ele está aqui sentado com as pernas cruzadas e uma das coisas importantes que eu quero chamar a atenção aqui, é importante não apenas nessa imagem, mas também na iconografia budista, de uma maneira geral, são os mudras, pessoal. Mudras são os gestos que vocês vão ver nas estátuas budistas, nas pinturas budistas. Esse mudra, que é a posição das mãos, na verdade, remete ao ensinamento. Portanto, sempre que vocês veem essas mãos nessa posição, significa que Buda está ensinando. É exatamente o que ele está fazendo aqui, e é por isso que essa obra ficou conhecida dessa forma. É importante dizer que os mudras não nascem no budismo, e sim no hinduísmo. Tem muita influência do hinduísmo na iconografia e na arte budista. E os mudras são apenas um dos exemplos. Bom, vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo agora, né? E aqui vocês vão ver os 5 primeiros discípulos do Buda, do Siddhartha Gautama. Aqui da esquerda para a direita. E aqui na parte da extrema esquerda, perdão, aqui da direita para a esquerda, né?
Na parte da extrema esquerda nós vemos uma mulher e uma criança, provavelmente a filha dela. Isso significa, pessoal, que todos são capazes de absorver os ensinamentos do Buda, né? Como eu disse, esse é apenas o 28º, né? Antes 27 Budas já tinham pisado na Terra, e eles aparecem, segundo o hinduísmo, quando o Dharma, né, os ensinamentos, começam a ser esquecidos pela humanidade. E aí nasce, reencarna um novo Buda, digamos assim. Tá? Pois bem, então aqui Buda está ensinando os seus primeiros discípulos. Né? E qualquer um, pessoal, interessante também, né? Qualquer um pode ser um Buda. Eu, você, qualquer um. Basta você entender, né, como se desvencilhar das posses materiais, das paixões, né, daquilo que te traz ódio, né, e apego material. E óbvio, a gente sabe no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, isso é muito difícil, é tão difícil que, segundo os budistas, o último Buda foi esse mesmo aí. Morreu aos 80 anos de idade, no século IV a.C. Outro elemento que eu queria mostrar, destacar nessa imagem aqui para vocês, pessoal, é esse disco aqui, ó, atrás do Buda, que é chamado de chakra, né? No caso, é o Dharma Chakra, que são os ensinamentos do Siddhartha Gautama, e eles são postos em movimento, ou seja, o Dharma, o disco do Dharma começa a girar, os ensinamentos do Buda começam a ter cabo, né, nessa cidade, como eu falei, de Sarnath, na Índia, quando esses apsaras aqui, olha, são espíritos femininos, né? Também provenientes do hinduísmo, eles giram, esses dois espíritos femininos, eles giram esse chakra, né, que simboliza o Dharma Chakra. Os ensinamentos do Siddhartha estão em movimento a partir de agora. Portanto, ele está ensinando os discípulos. Esse é um outro ponto importante nessa iconografia. E por último, aí vem mais de curiosidade, não é? Vocês já devem ter reparado em outras imagens budistas que o Buda, né, o Siddhartha Gautama, ele geralmente aparece com essa espécie de touca aqui na cabeça. Né? Uma vez me perguntaram sobre o que é isso, e é uma história interessante. Como eu falei para vocês, durante o período de meditação, que ele ficou até, segundo alguns meses, muitas coisas aconteceram. Né? Uma delas foi que tinha um sol muito forte queimando a cabeça do Siddhartha. Né? Ele raspou toda a barba e toda a cabeça, todo o cabelo, justamente para se livrar das questões materiais, da questão estética, né? da questão corporal. E é por isso que os monges budistas raspam a cabeça, a sobrancelha, a barba, né? Para eliminar qualquer forma de vaidade que te distraia do caminho para você chegar no Nirvana. Então ele ficou com o couro cabeludo desprotegido e o sol queimando a cabeça dele enquanto ele meditava. Em perfeita harmonia com a natureza, caracóis subiram pelo corpo do Siddhartha e se alojaram na sua cabeça, protegendo dos raios do sol, né, fortes que estavam queimando o couro cabeludo dele. O calor era tão intenso que os caracóis cozinharam, eles morreram na cabeça do Siddhartha. E quando ele chegou no Nirvana, ele ficou tão grato por esse presente, por essa proteção da natureza, que ele os deixou ali, colados na cabeça. Portanto, isso que vocês estão vendo aqui não é o cabelo, tampouco uma touca. Sim, são caracóis que simbolizam a passagem aí da vida do Siddhartha Gautama, né? Que ficaram protegendo a sua cabeça durante a sua meditação. E esse coque, que parece esse coque aqui, na verdade não é um coque, é um símbolo que destaca ele como um iluminado. Essa montanha de caracóis que subiu na parte de trás da cabeça. Tá? Essa é uma iconografia típica do budismo proveniente da Índia, não é? Como eu falei, proveniente de Sarnath, e diz muito aí sobre essa religião tão interessante que é o budismo. E aí, pessoal, curtiram o ArtVupt de hoje? Se sim, deixe seu like aí no vídeo, ativa o sino para você não perder nenhuma outra notificação. E se inscreva também nas páginas das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram. As inscrições estão logo aí abaixo do vídeo. Se você curtiu, se você quer saber mais sobre a arte budista, se matricule no nosso curso de História da Arte Online, onde você vai aprender mais sobre a arte budista e sobre muitas outras culturas. Né? As informações para a inscrição do curso, pessoal, estão bem aí embaixo do vídeo, tá bom? Por hoje eu fico por aqui. Deixo a vocês um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo ArtVupt. Fui!